Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Afrodite Podcast. E hoje nós vamos falar sobre o Brasil na época de São Bernardo, por Graciliano Ramos. E bom, como comentaristas nós temos Lara Gontijo. Oi, gente. Jéssica Marques. Fala, galera. Ana Venice. Oi, gente. Manuela Almada. Bom dia, ouvintes. E eu, Isabela Dias. E bom, para começar, vamos contar um pouquinho sobre a história. Bom, a história de São Bernardo em que o narrador, já maduro, lança-se no ambicioso projeto de transformar uma propriedade em algo lucrativo. A obra foi escrita em 1934 por Graciliano Ramos. E essa obra é parte de um grupo de obras pertencentes ao chamado Ciclo da Seca, que marcou o movimento modernista da segunda geração. Exatamente, Jéssica. E entre os anos de 1894 e 1930, o presidente da República foi eleito pelos paulistas barões do café num mandato e no outro pelos pecuaristas mineiros. Era a chamada política do café com leite, viabilizada pela hegemonia da oligarquia cafeira paulista na época e que garantiu a formação de uma economia agrícola praticamente monoexportadora no país. Bem lembrado, Lara. Bom, no livro São Bernardo é retratado um Brasil alegorizado, porque dentro desse espaço de ficção estão representadas as forças políticas vigentes no país, na década de 30. Assim, Graciliano busca demonstrar que a aliança da Igreja e a educação nacional são utilizadas para fins políticos como o único propósito de manter a elite no poder. Verdade, Ana. Os projetos na aquisição de terras. E tudo isso reforça a cultura internalizada no povo brasileiro, valorizada pelo latifúndio, pelo poder da terra, pelo mando coronelístico. Fatores tão comuns ao cotidiano nordestino nos anos 30. Muito interessante, Jéssica. E para comentar sobre o caráter da classe política brasileira daqueles tempos, eu resolvi pegar o seguinte fragmento. O que precisamos é de uma elite. Perfeitamente, apoiou João Nogueira. Uma oligarquia, mas o doutor Magalhães embirrou com o nome. Ah, não! Ora essa, exclamou João Nogueira. Só podemos ter no governo uma elite de poucos indivíduos. É oligarquia. Mas o que é que a oposição faz se não berrar nos jornais contra isso? Perguntei. A oposição não sabe o que diz. Nós temos lá oligarquia? Temos uma quantidade enorme de cavadores no poder. Só os congressistas, ministros, roendo tesouro. E que súcia! Veja os nossos representantes no Congresso Federal. Que diz, seu Magalhães? Isso graças às contribuições dadas pela literatura de Graciliano Ramos. O escritor passou a interpretar a realidade regional como forma de demonstrá-la ou como crítica de uma realidade dura e desigual, particularmente no Nordeste. Exatamente, Ana. E no Brasil, os romances dessa época tinham um caráter regionalista, tratando principalmente dos problemas do Nordeste do país, tais como a seca, os retirantes, a miséria e a ignorância do povo. Pois é, Lara, a aquisição de São Bernardo, os casamentos com a professora primária revelam a face regionalista e o universo do povo humilde dos rincões nordestinos, onde, por exemplo, casar bem é casar com o fazendeiro e a moça boa para casar é a professora da vila. Além disso, surgiu no enfatizava uma literatura comprometida com os temas regionais e predominou por revelar à nação brasileira fatos e realidades da região Nordeste, como, por exemplo, as relações de trabalho arcaicas e próprias dos rincões do país, exploração da mão de obra, opressão, banditismo, coronelismo, cangaço, seca, miséria e a fome. Exatamente. E se a situação no Brasil, em geral, estava decadente, até mesmo nas melhores capitais, como São Paulo, imagine então no Nordeste e nos sertões. Essa dificuldade é muito evidenciada no livro, sendo também uma desculpa para que o protagonista muitas vezes utilize meios ilegais e antiéticos, como assassinato, roubo e ameaças. O autor mostra uma realidade dramática de como eram os sertões, com as secas periódicas, o êxodo rural, a pobreza e a tentativa de sobreviver em meio a esse caos. Podemos até mesmo fazer um paralelo com a obra literária de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida, que mostra nitidamente os dois protagonistas tendo que usar de enganações, persuasão e retórica para ultrapassar os obstáculos
de São Bernardo, seus problemas do sertão, Graciliano Ramos foi muito além disso, criando uma obra com uma densa carga psicológica. Como você disse, Lara, para alcançar a ascensão social, Paulo Honório abre mão de sua humanidade. Isso acontece devido à sua realidade marcada pela dificuldade do meio onde vive. Por isso, ele se torna um homem muito rude, bruto e violento. Exatamente. E além disso, adentrando mais os sertões, algumas figuras emblemáticas do cangaço, como Virgulino Ferreira ou o famoso Lampião, espalhou terror, atacou vilas, matou inocentes e violentou sexualmente mulheres. O sertão ficava separado do litoral e mantinha uma ligação muito tênue com Lisboa e depois com o Rio. O que prevalecia não era a justiça pública, antes isso, mas era a justiça privada. Era com sangue que o sertanejo uso de autoridades, o que era muito comum na época. Uma vez cangaceiros executavam a vingança contando com a proteção e a ajuda do bando. Saindo um pouco do Brasil e olhando para o contexto mundial da época, quando a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, o Brasil foi atingido em cheio, porque dependia muito de exportar café para os Estados Unidos. Chegaram a queimar até mesmo 80 milhões de sacas de café, a fim de diminuir a oferta e aumentar a demanda do produto. Exatamente. Com essa crise, diversos governos totalitários e ditatoriais surgiram na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Além do aumento de desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria, no Brasil, outra consequência da crise de 29 foi a Revolução de 30, que representou um golpe de Estado. O presidente Júlio Prestes. Isso mesmo. Além disso, na memória do país, a década de 30 foi marcada por discussões no plano político do voto secreto, voto feminino, liberdade de organização e expressão, da forma do ensino, dos direitos dos trabalhadores. Pois é. E no livro, no 35º capítulo, apresenta-se a decadência financeira do personagem, a revolução e a crise econômica associadas ao desânimo do fazendeiro causado pela morte de sua esposa leva a propriedade de São Bernardo à decadência. Com isso, conduzem Paulo Honório a abandonar a ação. E o lema trabalho, que simbolizava o seu vínculo com a vida, desaparece. A falta de estímulo interior, provocada pela perda do poder e do saber, e a convulsão social provocada pela Revolução não lhe permitem mais apegar-se à vida pelo trabalho. E a crise de 29 afetou a economia mundial. No pessoal em que os acontecimentos externos se abatem sobre o protagonista Paulo Honório, que é lançado de volta ao ponto de partida, sugerindo que a ética capitalista do trabalho como origem da riqueza é uma mentira, uma ilusão. Muito bem colocado, Manu. Mas analisando um pouco, até 29, o Brasil era uma oligarquia, comandado por São Paulo e Minas Gerais, como citado anteriormente. Com a crise, Getúlio Vargas viu uma brecha para finalmente aplicar um golpe de Estado. Para ele, essa situação foi essencial para desviar o foco dos oligarcas e conseguir finalmente tomar as rédeas do Brasil. Isso. E com o setor agrícola em crise, o governo investiu na formação da indústria como alternativa para a fonte de dependência externa. Os espaços do ramo têxtil, químico, de papel, cimento, aço e pneus foram os mais beneficiados. Exatamente, Jéssica. Mesmo depois da ascensão de sociais herdadas das antigas oligarquias, continuam. Não mais em termos políticos, mas sim em culturas e sociais. Bom, e na literatura de Graciliano Ramos, as contradições do país que passava de uma economia rural para outra urbano-industrial, pois na década de 1930, Getúlio começa a impulsionar a industrialização no Brasil. Fica claro em São Bernardo no que refere-se à linguagem, ao qual, a grosso modo, ele procura imitar e camuflar. Pois bem, no que tange aos reflexos da Revolução de 30 na nossa sociedade atual, para Vargas foi ótima a eclosão da Bolsa de Nova York, porque direcionou todas as atenções da sociedade para tal fato e possibilitou Vargas aplicar o golpe de Estado.
Essa característica pode ser vista atualmente em diversos aspectos, e não é de hoje que essa tentativa de desviar os olhos da sociedade antiga, alienação é presente na sociedade. Atualmente, temos diversos fatos, como o próprio carnaval, onde, enquanto a população está nas ruas fazendo festa e os foliões esquecendo até mesmo seu nome, deputados, senadores e representantes políticos aproveitam para votar na Câmara leis importantes, como o aumento do teto salarial dos próprios. Pois é, triste realidade. E além disso, há também a figura industrializadora de Vargas, onde parte do investimento se voltou para esse setor, como a Jéssica disse. E, consequentemente, interfere até os dias de hoje, pois se não fosse o golpe, talvez viveríamos durante muito tempo ainda em uma oligarquia e se tornaríamos um país emergente muito, muito mais cedo. Exatamente. E após a crise de 29, consolidaram-se dois polos, o socialismo e o capitalismo. Nesse contexto, o pensamento capitalista teve grande influência sobre o comportamento de Paulo Honório. Social. Sua visão de mundo é totalmente centrada em uma relação de poder entre o opressor e o oprimido. Para ele, o que importa é ter. Paulo Honório compreende tudo a partir da utilidade que as coisas podem ter para ele. Portanto, até as pessoas sofrem uma coisificação. E isso fica muito claro com o casamento. A conquista da fazenda faz com que Paulo case-se com Madalena apenas para preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo. Muito bem colocado, Jéssica. Paulo Honório não consegue compreender o mundo de sua esposa e a acusa de ser infiel e subversivo. Por sua vez, Madalena não consegue resgatar Paulo Honório de sua desumanidade. A mulher recusa-se a ser mais uma propriedade e suicida-se. O suicídio de Madalena, que é sobretudo político, patriarcalismo e do capitalismo, e submete-se evidenciando os insucessos da utopia socialista e a fraqueza organizacional dos trabalhadores oprimidos. Por outro lado, ao suicidar-se, derrota seu oponente, que não tem mais a quem oprimir. Bom, Paulo Honório e Madalena representam as forças políticas em constante atrito, num choque que tem por fim evidenciar as dimensões essenciais de cada um. Se de um lado temos a representação opressora do capitalismo, do outro temos a exposição humanista da esquerda, que busca igualdade de direitos e justiça para todos. Justamente, Ana. Portanto, no romance, Madalena representa o repúdio às injustiças sociais e ao atraso econômico do país, bem como mostra a fraqueza organizacional dos trabalhadores. Pode afirmar que insinuam na obra, ainda que do comunista, contra o quase-feudalismo das oligarquias rurais nordestinas e contra o capitalismo industrial. Analisando Paulo Honório, diferente de sua mulher, como ideal, ele carregava características muito fortes da Revolução Industrial, onde os proletários eram tratados como bichos, apenas uma extensão da máquina, sem possuir sofrimento, dor e sentimentos. Não tinha compaixão alguma com seus empregados e sua ambição fora do comum o fez criar amizades falsas apenas por interesse, no final conquistando São Bernardo. Sobre esse jeito intempestivo de Paulo, muito se assemelha à metáfora abordada no livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, onde o regime muito autoritário apenas piora o desempenho, e que apesar de fazer anexo à Revolução Comunista de 1917, cabe sim associar a ideologia capitalista autoritária do protagonista e de sua esposa, citada anteriormente. Bom, Lara, muito boa alusão. E ao tecer comentários, dizia, abre aspas, 180 mil réis, está aí. É uma desgraça, minha senhora. Como diabo se sustenta um cristão com 180 mil réis por mês? Quer que lhe diga? Faz até raiva ver uma pessoa de certa ordem sujeitar-se a semelhante miséria. Tenho empregados que nunca estudaram e são mais bem pagos. Por que não aconselha a sua sobrinha a deixar essa profissão, dona Glória? Fecha aspas. Bom, com isso é possível concluir que a baixa remuneração e valorização do trabalho do professor não é algo de atualmente, e sim de muito tempo atrás. Bom, pessoal, e esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado.
Agradeço muito por terem nos ouvido. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Tchau! Tchau.